Boa noite, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, ou seja, os seus espíritos, saíram ao encontro do esposo, que é Jesus Cristo. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Qual é a nossa lâmpada que devemos tomar, ou seja, que devemos levar em direção a nos encontrarmos com o esposo, com Jesus Cristo? É o nosso espírito, como está escrito em Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quando acontecerá isso? De nós levarmos os nossos espíritos, ou seja, as nossas lâmpadas, a se encontrar com o esposo, com Jesus Cristo. Quando será exatamente, ninguém sabe. Por isso devemos vigiar e orar sempre para poder levar o nosso espírito, a nossa lâmpada, para quando ele se apresentar, Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, que é o esposo, Jesus Cristo, há de vir. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito, ou seja, a lâmpada, está pronta, mas a carne é fraca. Qual é a qualidade que nós temos que buscar para com Deus para conseguir vigiar e orar, para estar preparado para levar o nosso espírito, a nossa lâmpada para o esposo, para Jesus Cristo? Mateus capítulo 25, versículo 2. E 5 delas, as virgens, eram prudentes, e 5 delas, as virgens, eram loucas. Nós devemos pedir a Deus que nos dê prudência para saber como proceder, como agir, como está escrito em Provérbios 1, versículo 4. Para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e bom siso. Efésios capítulo 1, versículo 8. Que Ele faz abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Isaías capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como a prudência nos capacita a estar preparados para levar a nossa lâmpada, o nosso espírito, ao esposo, Jesus Cristo? Mateus, capítulo 25, versículo 4. Mas as virgens prudentes levaram o azeite, ou seja, a unção, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, com seus espíritos. Quando Deus nos dá a prudência, nós entendemos o nosso caminho, ou seja, a nossa vida em servi-lo, e prevemos que sofreremos o mal por não estar com o azeite, a unção necessária para as nossas lâmpadas, para os nossos espíritos. Provérbios 22, versículo 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Provérbios 13, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Provérbios 14, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos insensatos é engano. Mas e as pessoas que não buscam a prudência para com Deus, para conseguir vigiar e orar, para estar preparado para levar o seu espírito, a sua lâmpada para o esposo, Jesus Cristo? Estes não recebem o azeite, não recebem a unção do Senhor e por isso não são purificados de seus pecados. As suas lâmpadas, os seus espíritos se apagarão, morrerão. Mateus capítulo 25, versículo 3. As virgens loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite, a unção consigo. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Provérbios 13, versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia, os olhos dos ímpios, se apagará. Provérbios 24, versículo 20. Porque o homem maligno não terá galardão, e a sua lâmpada, ou seja, o espírito dos ímpios, se apagará, morrerá. Jesus te ama. A prudência divina nos prepara para que as nossas lâmpadas, os nossos espíritos, estejam cheios da unção, cheios do azeite divino que nos purifica do pecado, porque sabemos que o nosso Senhor, nosso esposo Jesus Cristo, pode vir a qualquer momento. Como está escrito em Mateus 25, versículo 10. E tendo elas, as virgens loucas, indo comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele, com o esposo Jesus Cristo, para as bodas, e fechou-se as portas. Mateus 25, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mateus 25, versículo 12. E ele, o esposo Jesus Cristo, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Dani e Miguel.